Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, informações, bastidores e tudo que permeia a situação turbulenta que vive o Corinthians internamente. Sejam todos bem-vindos, deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Agora sim, vem saber as últimas. Pessoal, cantamos a bola aqui pra vocês no último vídeo, né? A situação de Augusto Melo está cada dia mais insustentável e eu ouso dizer que ele está na berlinda. Até a Gaviões da Fiel, que publicamente era favorável à administração Augusto Melo, parece que a paciência deles também se esgotou e uma nota da principal organizada do clube, publicizada nesta segunda-feira, afirma exatamente isso. Eles não se opõem, inclusive, ao novo processo de impeachment. Aliás, novamente, Augusto Melo foi alvo de um protocolo que pede a sua destituição do cargo. Pessoal, dessa vez o procedimento que pede o impeachment de Augusto Melo foi protocolado na Secretaria do Conselho Deliberativo pelo conselheiro Paulo Roberto Bastos Pedro, que também integra o Conselho de Orientação, o CORE, e a Chapa 82, Movimento Corinthians Grande. A informação é da Gazeta Esportiva. Resumindo, para justificar mais um pedido de impeachment, o conselheiro afirma que se baseou no artigo 106, que são não aprovação das contas da gestão, infração por ação ou omissão de norma expressa estatutária e prática de ato de gestão irregular ou temerária. O conselheiro apresentou uma série de argumentos para embasar a solicitação, com foco principalmente em violações ao Estatuto do Clube e à Lei Geral do Esporte. Além desse pedido, tramitam no clube um pedido de afastamento recomendado pelo CORE, em razão de irregularidades técnicas nas demonstrações financeiras apresentadas em junho do ano passado, e um processo de impeachment mais avançado, já admitido pelo Conselho, relacionado ao caso Aidbet. Esse processo está suspenso por enquanto. Há um inquérito também correndo na esfera policial que investiga o contrato de patrocínio com a casa de apostas e esse inquérito deve ser concluído ainda no mês de maio, que apontará se houve ou não infração passível de ser punido na esfera judicial e a votação do procedimento do processo impeachment pode ser retomada a qualquer momento. Nesse pedido, o conselheiro ainda afirma que houve ausência de documentos que a diretoria deveria apresentar como balancetes mensais e envio das demonstrações financeiras ao CORE, aumento de 85% nos serviços contratados e em outras despesas do departamento de futebol, crescimento de 23% na folha salarial do clube social, com a contratação de mais de 100 funcionários, ausência de revisão orçamentária durante o ano de 2024, além da falta de relatórios das auditorias e consultorias contratadas, entre outros argumentos. Por outro lado, a principal organizada do Corinthians, que até ontem era favorável à sequência de Augusto Melo no cargo, apontando que o procedimento de impeachment que estava tramitando não seria legal, ou seja, violaria a presunção de inocência, já que concomitantemente há um inquérito policial ainda em andamento que não foi relatado, não foi aí concluído, ou seja, presumidamente Augusto Melo ainda formalmente não é culpado de nada. A Gaviões da Fiel pedia, que o CORE esperasse o inquérito policial ser concluído para aí sim dar prosseguimento ou não ao procedimento de impeachment, que pode destituir Augusto Melo do cargo. No entanto, depois aí de várias atitudes, a Gaviões mudou o seu posicionamento oficial. A nota oficial da Gaviões foi a seguinte, abre aspas. No último sábado, dia 3 de maio, a diretoria da Gaviões da Fiel se reuniu com seus associados para apresentar o trabalho de fiscalização no Corinthians e expressar a crescente preocupação com os rumos do clube. Diferentemente de momentos anteriores, quando o Corinthians lutava contra o rebaixamento e buscávamos um fim de ano em paz entre todos os corintianos, e diante do cenário crítico atual, o Gaviões da Fiel não irá se opor a nenhuma reunião que paute a proposta de impeachment do atual presidente. Essa decisão é motivada por fatores graves. A repetição de erros de gestões anteriores, como problemas recorrentes na base, nomeações com viés político, mostra falta de aprendizado e compromisso com o clube. A gestão está em desmanche, com alto rodízio em cargos importantes e retorno de figuras, antes opositoras, o que leva a dúvidas sobre os reais interesses por trás dessas movimentações. A falta de transparência e de respostas a questionamentos feitos em reuniões do Conselho e em outras instâncias é inaceitável. Diante disso,
exigimos que Augusto Melo venha a público pelos canais oficiais do clube para apresentar respostas claras aos pontos pendentes, um plano de ação com prazos definidos, a divulgação do orçamento de 2025 e a apresentação de relatórios trimestrais. Também recomendamos a criação urgente de um comitê executivo da presidência, com corintianos externos sem vínculos políticos ou empregatícios com o clube e com a especialização nas áreas estratégicas da gestão esportiva e administrativa. Hoje, o poder no Parque São Jorge está contaminado por disputas internas. Aguardamos o posicionamento público do presidente nos próximos dias. Caso contrário, as próximas comunicações serão para convocar protestos no Parque São Jorge, até que todas as demandas da torcida sejam atendidas. Pelo Corinthians, com muito amor até o fim, Gaviões da Fiel. Fecha aspas, essa foi a nota oficial da torcida. Bom, em sua defesa, e de uma forma um tanto quanto controversa, a diretoria do Corinthians se reuniu nesta segunda-feira com profissionais da imprensa convidados no CT Dr. Joaquim Grava para, segundo a presidência, esclarecer alguns pontos sobre as demonstrações financeiras de 2024. Nesta reunião com convidados que não pôde ser gravada, foram abordados vários tópicos. Um dos principais seria a suposta omissão de R$ 191.200.000 de provisões de contingência da gestão de Duílio Monteiro Alves, que chegou ao fim em 2023. O clube solicitou um pedido para a reabertura das demonstrações financeiras daquele ano, mas, segundo a diretoria, não houve sucesso. A diretoria, porém, vai insistir na retomada para a revisão das contas de 2023. A alegação da gerência de Augusto Melo diz que o CORE tem feito jogo duro para debater os números, acrescentando ingrediente político à pauta. Segundo a diretoria, o Corinthians entende que o órgão fiscalizador não tem dado oportunidade para a apresentação dos números. A atual gestão argumenta ainda que tentou apresentar os valores em busca de uma resolução junto ao CORE, mas, segundo eles, o órgão não teria aceitado. Corinthians ainda sustenta que os 829 milhões indicados pelo CORE não se referem à dívida bruta, mas sim ao passivo total do clube. Isto porque o passivo também inclui receitas a serem realizadas pela agremiação que podem ser concretizadas ou não. Ainda, segundo eles, a divisão é feita da seguinte forma: 150 milhões pela LFU, clubes de futebol 107 milhões, contas a pagar 186 milhões e sobre a Caixa Econômica Federal, com a ação, a vaquinha, que arrecadou 36 milhões, esse valor subtraído da soma pelo cálculo da dívida. Portanto, o clube considera um aumento de 407 milhões em relação à dívida total, como consta no balanço publicado no site oficial do Corinthians. Segundo a publicação oficial do clube, o Corinthians deve 2.568 milhões de reais, sendo 1,9 bilhão relacionado ao clube e 668 milhões ligados ao financiamento da Neoquímica Arena. A diretoria afirma ainda que a dívida líquida está em aproximadamente 115 milhões de reais. Augusto Melo apontou ainda e justificou as, entre aspas, divergências apontadas pelo CORE sobre os gastos dos cartões corporativos, que somavam 2,8 milhões em junho do ano passado e depois passou para 4,8 milhões. Segundo a alta cúpula diretiva do Corinthians, houve a necessidade desse aumento por conta dos bloqueios nas contas do Corinthians naquele período. Resumindo, a diretoria do Corinthians contesta as dívidas e quer uma nova votação das contas de 2024, contas estas que foram reprovadas num primeiro momento. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixem o like, inscrevam-se gratuitamente, compartilhem os vídeos e ative o sininho porque aqui é Corinthians. Até o próximo encontro.